Beleza. Então, só situando vocês, nós estamos estudando o quê? Administração pública indireta. Beleza. Uhum. Dentro da administração pública indireta, o que que nós vimos, né? Nós falamos sobre autarquias, fundações, sociedades de economia mistas e empresas públicas, ok? E, por fim, nós vamos falar agora de consórcios públicos, que é muito fácil, a ideia ela vem muito daquilo que a gente já estudou, então vocês não vão ter muita dificuldade para entender, não, tá? Na minha opinião, é até a parte mais, embora ela, assim, tenha algumas regras específicas, a legislação dela é grande, mas o entendimento dela é fácil, tá bom? Então, pessoal, para começar a história aqui, vocês estão vendo o slide, né? Júlio? Uhum. Sim. Para começar a história aqui, eu queria chamar vocês lá na Constituição Federal, no artigo 241, né? Como eu sempre digo para vocês, gente, todos os conteúdos que a gente estuda na faculdade de Direito, e eu vou ser bem sincera, eu fui administrar isso na minha cabeça de alguma forma só depois que eu formei, sabe? Então, entendam de uma vez por todas que todos os conteúdos, ou pelo menos assim, a grande maioria deles, do que a gente estuda aqui dentro da faculdade de Direito, a gente vai encontrar as bases, né, os princípios basilares daquela disciplina sempre na Constituição. Então, hoje eu tento trazer, em todas as matérias que eu estudo com vocês, eu tento trazer, antes de falar da legislação propriamente dita, eu sempre tento mostrar para vocês, provar por A mais B, que está a previsão na Constituição, né? Então, assim, às vezes a leitura da Constituição, ela já nos fornece tantos elementos e quase que às vezes todas as regras, não estou falando que as regras das leis não são necessárias, mas assim, os princípios necessários, a ideia necessária, sabe, para o entendimento da matéria. Então, não deixem de buscar a Constituição. E eu sempre falo isso. Todas as matérias puxam um pouquinho da Constituição. Vai lá no código, né? Independente se é físico ou virtual, vão grifando ali os artigos que, de alguma forma, vocês já estudaram ou estão estudando. Quando vocês se formarem, vocês vão perceber que vocês passaram pela Constituição Federal inteira, né? Ou pelo menos por quase todos os artigos, né? E às vezes a gente vai primeiro na legislação, vai na lei, tenta entender a coisa e nem lembra da Constituição, tá? E eu tô falando, eu também, eu fiz isso na faculdade de Direito. Então, assim, depois que eu fui estudar até para o mestrado, no meu caso, que aí eu fui fazer o mestrado numa área mais constitucional, né? Eu fui entender que o tanto que era importante o conhecimento da própria Constituição e que às vezes a gente deixa passar, né? Assim, o estudante de direito, não só estudante no sentido de faculdade, o estudante, todos nós, né? A gente tem que entender a nossa Constituição Federal, isso é super importante. E muitas das coisas que estão acontecendo, eu não sei, né? Eu sempre falo um pouquinho, assim, às vezes eu puxo um pouquinho de política, né? Pergunto algumas coisas para vocês, também está na Constituição Federal, né? Então, por exemplo, um assunto que surgiu hoje aqui, numa disciplina que eu dou na pós-graduação, numa outra faculdade, foi a questão da CPI, né, do relatório da CPI, e dos crimes que estavam sendo atribuídos ao presidente da República. E aí a gente estava lembrando que foi muito interessante e lembrar disso também. Não sei se vocês perceberam isso ou se vocês ouviram isso de algum lugar, mas os crimes que foram atribuídos ao presidente da República, eles têm 3 frentes, né? Foi atribuídos crimes comuns, né? Crimes ali do Código Penal. Quem que apura, né? E indicia e oferece denúncia para crimes comuns cometidos pelo presidente da República? É o Ministério Público Federal, no caso, representado ali pelo Procurador-Geral da República, né? O Aras. Então, existem crimes comuns que só serão, de fato, apurados, que foram trazidos na CPI, mas que serão apenas apurados, eu digo investigados, caso o Ministério Público Federal venha a
investigar e oferecer denúncia desses crimes, crimes comuns, tá bom? E que aí, inclusive, pela prerrogativa dele ser presidente da República, quem é competente para julgar esses crimes é o STF, né? O segundo tipo de crime foi os crimes de responsabilidade. No caso de crime de responsabilidade, quem é que julga crime de responsabilidade? Quem é que vai apurar esses crimes de responsabilidade? A Câmara, né? A Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela pode investigar e perceber se vai ter, de fato, crime de responsabilidade para iniciar algum processo, podendo, quem sabe, ou não, finalizar com o processo de impeachment. E, por fim, a terceira frente de crimes que foram indicados foram crimes contra a humanidade, né? E aí, de quem que é a competência? Quem também tem a competência para julgar crimes contra a humanidade, né? Humanidade, genocídio e terrorismo, né? É o Tribunal Penal Internacional, né? A Corte de Haia lá. Então, assim, não significa que vão haver investigações, mas são 3 frentes, né, que a gente vai ter aí apurando o que foi indicado no relatório. E isso tudo está na nossa Constituição Federal, sabe? Tipo assim, como que eu vou saber disso tudo? Qual tipo de lei que eu tenho que estudar para saber disso tudo? A Constituição, tá tudo ali fácil, sabe? O procedimento, né? As regrinhas, como que a coisa vai acontecer? Existem leis específicas para isso. Por exemplo, o próprio Código Penal, né? O próprio Código de Processo Penal. Mas a base da coisa toda está ali na Constituição. Então, vão sempre marcando, né? Eu vou falar isso várias vezes, até entrar na cabeça de vocês. Por quê? Quando a gente dá aula lá para o pessoal do 7º período, eles cometem os mesmos erros dos meninos do 1º, do 4º, e chegam no 7º sem escutar o professor que fala para ele ler a Constituição Federal, tá? E não é papo furado, é isso que eu quero dizer. Por mais que pareça papo furado, não é. Acreditem em mim, tá? Então, vão tomando intimidade com a Constituição para a prova da OAB, para as provas de concurso, né? Vão entendendo as sessões, as leituras, o que é cada sessão, o que a gente estuda, assim, que vai... Cada matéria ali tem específicas, né? De sessões por sessões ali, é muito interessante. Não é só na disciplina de Direito Constitucional, é isso que eu quero dizer. Então, vamos lá, né? Dei esse discurso todo para a gente chegar lá no artigo 241 da Constituição Federal para falar o quê? Né? Que a União, os estados, o Distrito Federal disciplinarão eles todos, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados. Então, o que nós estamos estudando aqui? Consórcios públicos e os convênios de cooperação, que hoje, depois a gente já entende tudo como consórcio público, vou explicar isso. Mas vamos lá, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. O que eu estou falando aqui, gente? Só pela leitura. E vocês já têm competência e capacidade de entender, só de ler aqui o artigo 241, o que eu vou falar de consórcios públicos, né? O que realmente importa dos consórcios públicos. Que é um momento de união, né? Um momento em que mais de um município se junta para oferecer algum tipo de serviço público. Ou ainda, o Estado se junta com algum de seus municípios para oferecer algum outro serviço. Ou ainda, a própria União Federal, né? O ente soberano ali se junta com alguns estados e com alguns municípios para, de alguma forma, oferecer serviços, encargos, ok? Então, eu vou depois trazer aqui, num dos próximos slides, eu vou trazer o conceito, tá? Não se preocupem. Eu só estou mostrando que com a própria leitura
Só com a leitura do artigo 241, a gente já tem condições de entender o que nós vamos falar aqui de consórcios públicos. Então, olha só. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, olha. Quando eu falo aqui de consórcio, da União, os estados, Distrito Federal e os municípios disciplinarão, gravei aqui em vermelho, né? Eles falarão, né? Juntos, eles têm competência concorrente para disciplinar matérias de consórcios públicos. Então, aqui, eu não estou falando que a União vai disciplinar ou os estados, ou o Distrito Federal, ou os municípios. Todos, né? Todos os entes federativos que participarem de eventuais consórcios públicos vão ser competentes para criar leis que falem sobre esses consórcios públicos, ok? Só que aí nós temos uma lei já editada, que foi a 11.107 de 2005. Então, observe, a Constituição é lá de 88. Esse artigo foi modificado em 98 com a reforma, com a mini reforma administrativa, né? Emenda Constitucional 20. Esse artigo ele foi editado dessa forma. Em 2005, eu tenho uma lei que foi editada pela União Federal, uma lei, mas que estabelecem as normas gerais para os consórcios públicos que todos os entes federativos vão ter que respeitar. Ela tem um caráter nacional. Então, por mais que estados e municípios também sejam competentes para legislar matérias relacionadas a consórcios públicos, né? Até porque vocês imaginam um consórcio entre a cidade de Belo Horizonte e Contagem. O que a União tem a ver com isso, sabe? Então, o município aqui de Belo Horizonte e de Contagem, eles vão ser, sim, competentes para legislar sobre a matéria também. Só que, antes de mais nada, a União Federal já foi lá na frente, em 2005, e editou uma lei com regras gerais, com normas básicas, que regem a ideia aí dos concursos públicos, né? Dos consórcios públicos, que vão ser aplicáveis a todos os entes federativos, tá bom? Ok? Até aí? Então, eu estou falando que a nossa fundamentação de estudo, né? Artigos, legislações que falam sobre consórcios públicos. Artigo 241 da Constituição Federal e Lei 11.107 de 2005. Ok? Pode ter leis municipais específicas? Pode. Não sei qual vai ser a prova que vocês vão fazer, onde que vocês vão trabalhar, qual é a área que vocês vão atuar. Pode ter leis estaduais? Pode. Né? Estabelecendo regras específicas, falando especificamente sobre um consórcio ou outro? Sim. Mas antes de mais nada, a gente tem que saber que consórcios públicos está lá no artigo 241 da Constituição e na Lei 11.107, que é uma lei federal, mas se aplica aqui para todos os entes federativos, ok? Aí vem o seguinte, turma. Gente, alguém não entendeu o que eu falei? Tá tudo bem? Até aí? Vocês vão me perguntando, hein? Pelo amor de Deus. Beleza. Então, tá aqui as respostas para todas as curiosidades de vocês em relação ao tema, né? Lei 11.107 e artigo 241 da Constituição Federal. Além disso, pessoal, no plano federal, beleza? No plano federal, nós vamos ter aqui o decreto 6.017
no plano federal, nós temos o decreto 6.017, que vai disciplinar a participação da União Federal em consórcios públicos. Ok? Essas considerações que eu estou falando aqui, gente, são considerações gerais, antes mesmo de eu conceituar o que são consórcios públicos. Ok? Como a gente tem uma tendência, já expliquei isso aqui, de trazer para os nossos estudos questões federais, porque aí elas independem um pouco do tipo de concurso, provas que vocês vão fazer, porque todas essas provas normalmente puxam um pouquinho aí para as questões federais, eu trouxe o decreto 6.017, tá? Que vai disciplinar a participação da União em consórcios públicos. Está escrito errado aqui, mas é públicos. Ou seja, se o Estado de Minas Gerais quiser fazer um consórcio público com a União Federal, ele, além das regras específicas daquele consórcio, ele vai ter que obedecer o artigo 241 da Constituição, a Lei 11.107 e o decreto 6.017, tá bom? Então, o decreto, ele disciplina a participação da União Federal, tá bom? Os outros estados, não precisa estar nas regras aqui da lei 6.000, do decreto 6.017. Depois eu vou explicar e dar alguns exemplos, né, assim, algumas diferenças que estão aqui disciplinadas no decreto e que não estão disciplinadas na lei, tá bom? Então, atenção. Quando se tratar de consórcios no âmbito federal, a gente também tem que lembrar desse decreto, né? O decreto normalmente vem para quê? Regulamentar uma lei. E este decreto regulamenta a participação da União Federal, além das normas gerais dos consórcios públicos. Ok? Vamos lá. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.107, está aqui. Coloquei aqui só para vocês verem, tá? Essa lei dispõe sobre normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. Tá bom? Ok? Então, artigo 1º. Antes mesmo de eu falar do parágrafo 1º, leiam aqui o artigo 1º. A Lei 11.107 dispõe sobre normas gerais. Para quem? Tanto para a União, quanto para os estados, quanto para o Distrito Federal e para os municípios contratarem consórcios públicos para realizar objetivos de interesse comum, né? O interesse comum dos municípios com o seu estado, dos municípios com o seu estado e com a União, ou só do estado com a União, tá bom? Ok? E vou explicar aqui o parágrafo 1º. Antes de falar do parágrafo 1º, gente, aqui, eu queria comentar com vocês o seguinte. De um modo geral, antes dessa vigência da Lei 11.107, os consórcios e os convênios, né, que a gente estava falando aqui, eles eram considerados como acordo de vontade. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem um acordo de vontade em que ele expressa a sua própria vontade e o município de Belo Horizonte, ele também tem as suas vontades. Então, eles fazem um contrato, um acordo de vontades, tá bom? E aí, com a Lei 11.107, não temos dúvida que no parágrafo 1º do artigo 1º, a gente fala o seguinte, que o consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Então, se até a edição da lei, em 2005, a gente achava que eram apenas um acordo entre esses entes federativos,
natureza jurídica dos consórcios públicos, agora a gente percebe que elas têm, não é um contrato, não é um acordo entre o Estado de Minas Gerais foi lá e assinou e a Prefeitura de Belo Horizonte foi lá e assinou. Não é um acordo. Esse acordo, ele adquire até personalidade jurídica, gente. Ok? Olha que coisa que eu tô falando. A princípio, seria só um acordo de vontades. Vamos facilitar aqui o transporte de Belo Horizonte Contagem. Vamos colocar uma linha exclusiva intermunicipal? Vamos fazer um consórcio público Contagem? Vamos, Belo Horizonte. Até essa lei de 2005, a gente entendia que isso era contratos, né? Eram acordos que eram celebrados. E a lei 11.107, ela vem muito específica no parágrafo 1º, que o consórcio público, ele vai ter uma natureza jurídica de quê, gente? Associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Aí a Ana Paula vai falar assim, professora, não entendi nada do que é associação pública. Que diabos é associação pública? Não é? Não é, Ana? Você ia falar isso comigo agora? Eu ia falar isso agora. Tá vendo? Aí, o que acontece, pessoal? Aqui, nada mais é a associação pública que uma pessoa jurídica de direito público. Então, o que esse parágrafo 1º está falando? Que o consórcio público, ele vai ser ou pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem, tá? Aí vai ser um entendimento daquele consórcio público, se ele vai ser público ou se ele vai ser, né? Se ele vai ser público ou privado, não. Se ele vai ser uma pessoa jurídica de direito privado, em que as regras do direito civil vão sobressair, vão prevalecer, ou se vai ser uma pessoa jurídica do direito público, em que as regras do direito público vai prevalecer também. Se vocês se lembrarem, e aí, deixa eu até tirar aqui desse modo de exibição, lá atrás, quando a gente estava estudando sobre autarquias, aqui. Quando a gente estava estudando autarquia, voltou tudo, gente, peraí. Um segundo, calma aí. Aqui. Quando a gente estava estudando autarquia, vocês vão lembrar, quem acompanhou as aulas aí, que a gente falou que tinham 4 classificações, né? Que nos interessavam aqui, 4 tipos de classificações. Vocês lembram disso? As autarquias, a primeira matéria que a gente estudou de entes da administração pública indireta, de entidades da administração pública indireta, tá? Tinha as autarquias comuns, as autarquias sob regime especial, autarquias fundacionais, que depois nós até vimos quando a gente estudou fundações. Vocês lembram que as fundações, elas se encaixavam em autarquias fundacionais? E a quarta modalidade de autarquias são as autarquias interfederativas, ou também chamadas como autarquias multifederadas, tá? Que são consórcios sob a forma de associações públicas. Ok? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, lá do slide 7, anotem, quem é esperto anota, porque depois vocês vão estudar por aí, né? Lá no slide 7 até o slide, aí no slide 54, eles têm uma relação, tá bom? Então,
Quando vocês tiverem dúvida, vocês voltam no slide 7 e entendam o que o slide 7 está falando, tá? Então, as associações públicas nada mais são do que uma autarquia, tá bom? Naquela modalidade, naquela quarta modalidade. Ela não é uma autarquia pura e simples, porque ela é multifederada. Ela é uma autarquia em que necessariamente as pessoas que constituem aquela autarquia seria quem? Mais de um ente, né? Mais de um município, mais de um estado, mais de uma união não tem jeito, mas seria, por exemplo, a união com o estado, a união com 2 estados, a união com 10 estados, tá? A união 5 estados e 10 municípios, tá bom? O que importa aqui é o interesse comum, ok? Então, eu estou ainda, gente, no artigo 1º da Lei 11.107, que vai regular as normas gerais sobre o que são esses concursos públicos, esses consórcios públicos. Então, de cara, o que a gente tem? Que o consórcio público, Ana Paula, ou ele é uma pessoa jurídica de direito privado, ou ele é uma pessoa jurídica de direito público. E aí, se ele for uma pessoa jurídica de direito público, obrigatoriamente ele está sendo constituído sobre a forma de uma associação pública. E o que são associações públicas? Um tipo de autarquia. Então, todas as regras que caem lá nas autarquias, tá bom? Vão também ser consideradas aqui para os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público, tá bom? Ou pessoas jurídicas de direito privado que não são autarquias, porque nenhuma autarquia pode ser personalidade jurídica, pode ter personalidade jurídica de direito privado. A gente já estudou isso, que todas as autarquias, elas têm personalidade jurídica de direito público. Então, nada mais é do que a mesma coisa, mas eu estou dando 2 modalidades, tá bom? Então, a partir dessa lei de 2005, que traz essas informações aqui de cara, no parágrafo 1º, o que a gente tem que entender? Que os consórcios públicos, eles deixaram de ser meros acordos, meros contratos, meros acordos de vontade, para se constituírem em verdadeiras pessoas jurídicas. Então, olha o que acontece. Se, por exemplo, Belo Horizonte e Contagem querem fazer um consórcio público para poder resolver a questão do transporte, tá? Um transporte intermunicipal. Esse acordo que Belo Horizonte e Contagem fazem entre si, eles adquirem uma personalidade jurídica, não é só um acordo, é um consórcio. Entendem? Então, esse consórcio, eles vão ser criados, tá? Com uma personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. E se for de direito público, obrigatoriamente, eu tenho o quê? Gente, apareceu que a minha internet está instável. Parou alguma coisa para alguém? Não, professora. Para mim, não. Né? Então, beleza. Então, o que eu estou falando é, se for pessoa jurídica de direito privado, obrigatoriamente ela se constituirá em forma de uma associação pública. Sendo associação pública, eu estou falando de uma autarquia, tá? Então, autarquias. Ok? E aí, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou tá rolando? Matheus? Quanto para mim tá ok. Tá ok? Beleza. É porque eu só estou idealizando ainda, tá, Ana? Não falei de conceito, não falei o que é.
Eu estou só trazendo os artigos, estou trazendo, assim, a primeira problematização aqui das naturezas jurídicas, tá bom? Vamos lá. Então, o que eu acabei de falar? Que a gente tem duas modalidades de personalidade jurídica que vão atender os consórcios públicos. Ou elas serão de pessoas jurídicas de direito privado, ou serão pessoas jurídicas de direito público. Beleza. Aí aqui no artigo 6º da mesma lei, tá, gente? Da lei 11.107. No artigo 6º fala o seguinte, é toda a resposta que a gente quer. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica. Inciso 1º, de direito público, no caso de constituir associação pública. Então, se for uma associação pública, se for uma autarquia, ele vai estar ali sendo o quê, gente? Mediante a vigência das leis ali de ratificação do protocolo de intenções. Vou falar o que é a ratificação e o que é o protocolo de intenções. Daqui a pouquinho, calma. Mas também, esses consórcios públicos, eles podem ser de direito privado. Inciso 2. Mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Então, aí eu já não tenho regras do direito público, eu tenho regras do direito civil, tá? E aí, calma que eu vou falar aqui do parágrafo 1º, mas eu vou problematizar isso amanhã. Eu não vou problematizar isso agora, porque não vai dar tempo de falar. Então, o que eu quero que vocês vejam? O artigo 6º, inciso 1º, que vai me falar que esses consórcios públicos podem ser de direito público ou que podem ser de direito privado. Se for de direito público, obrigatoriamente eu estou falando que é uma associação pública, ou seja, uma autarquia, ok? Só que é uma autarquia diferente, ela não é uma autarquia comum, ela é uma autarquia multifederada. Ela é uma autarquia que envolve mais de um ente público, né? Então, mais de uma cidade, um município, mais de um estado, ou a união com essa galera toda, tá bom? Beleza? Então, o que acontece? Eu vou voltar nessa problematização do parágrafo 1º amanhã, mas vamos fechar a aula aqui, 2 minutinhos, para o conceito. Então, eu trouxe primeiro a fundamentação, os artigos importantes, para a gente chegar no conceito. Olha o conceito. Os consórcios públicos são entidades interfederativas que integram a administração indireta dos entes consorciados, ou seja, se tem um consórcio de Belo Horizonte com o estado de Minas Gerais, esse consórcio ele vai integrar a administração pública indireta tanto do estado quanto do município. Agora é um consórcio, gente. Tá? Dotadas de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Tá tudo bem. Criadas com o objetivo de quê? De realizar a gestão consorciada de serviços públicos. Para quê, Yasmin? Que Belo Horizonte tem que assumir todos os custos com o transporte intermunicipal para Contagem? Não seria mais interessante se a gente unisse forças, fizesse um consórcio Contagem, para que os nossos habitantes possam, né, sei lá, eu não sei se tem isso, vocês devem saber, um ônibus específico aí. Estou dando um exemplo aqui da minha cabeça, aleatório, mas deve até ter. Mas por meio de um consórcio, eu vou fazer com que esse transporte seja melhor, seja mais bem gerido, tá bom? Eu posso, inclusive, comprar aí uns 10 ônibus que vai fazer parte dos bens deste consórcio. Esses 10 ônibus que eu estou comprando, eles não vão ser nem de Belo Horizonte, nem de Contagem. Eles vão ser desse novo CNPJ que foi criado a partir desse
um novo consórcio, tá bom? Ok? Então, o conceito está aqui. Consórcios públicos são entidades interfederativas que integram a administração indireta dos entes consorciados, dotados de personalidade jurídica, de direito público ou de direito privado, criados com o objetivo de realizar a gestão consorciada de serviços públicos. E aí, amanhã, eu volto aqui para falar um pouquinho sobre o parágrafo 1º aqui, que era a problematização aqui importante, tá bom? Ok, gente? Se tiverem alguma dúvida, Ok. me mandem aí no privado, tá bom? Então, Professora, eu só estou com uma Ok. dúvida na questão da prova. peraí, Ana, que cortou. Você vai disponibilizar de Não ouvi. novembro? Agora tô, pode falar. Larissa, professor. Porque parece que me mandaram no grupo que ia ser dia 9 de novembro. Isso, eu não sei se está cortando o áudio, Larissa, mas eu já expliquei aqui. Dia 8 é Eu nossa escutei, é só aula. por conta da questão. A gente não tem aula dia 8, não? Não, é porque a aula é dia 8, a prova é dia 8. Mas eu estendi a entrega da prova até o dia 9, entendeu? Então, É vocês porque vão. dia 8 de novembro, Aham. 8 de novembro dá numa segunda-feira. A gente só tem aula na quinta e na sexta. Por isso que eu tô perguntando. Porque como você disse que vai Ah, então eu falei disponibilizar a aula, errado né? aqui. É Então por foi isso que eu mal, tô gente. perguntando. Foi mal. Peraí. Então é dia 5 de novembro, Ah, sim. É só porque eu tá? fiquei nessa dúvida pra organizar. Porque como eu sou irregular, eu preciso deixar bem Não, certinho para Larissa, ver qual que eu eu vou fazer falei, ou eu não. passei para o julho, mas é porque eu estava com o calendário de outubro aqui e passei como Ah, sendo sexta-feira, tá? Então, não. julho, ou então, Larissa, se você quiser mandar no grupo, na realidade a prova é dia 5, né, sexta-feira, e vocês vão poder me Oi, tô entregar a aqui. prova até dia 6, que é o sábado, Sim. às 2 horas da tarde, Não, tranquilo, 5 para professora. 6. Obrigada, viu? tá bom? Tatiana, Obrigada. 5 Boa para noite. 6, então. 5 para 6. Eu viajei aqui no dia 8 e 9. Viajei, sonhei com essa data aqui. Falei para você, não fica cheirando esses negócios lá que você está fazendo inscrição na prova. E, gente, minha cabeça está cada dia pior. Até o final do ano, vocês vão ver como é que eu vou estar. Eu estou tendo que Mas é anotar por conta da tudo. gravidez, Pois é. professora. A gravidez. Os Eu Não, acho que olhinhos tem aqui que dar obrigada, estão 100 viu? para Boa ficando todo noite. mundo e perdidos. estamos dentro. Vocês têm que me ajudar. E coisas que às vezes vocês perguntam, um aluno perguntou negócio de prova também, me mandou um WhatsApp, e eu não respondi ele. Só que aí já sumiu nas conversas do meu WhatsApp. E eu não acho quem é o aluno que estava me perguntando. Então, vocês me perguntem de novo, mesmo que, nossa, vou encher o saco da professora de novo, não tem problema. Eu falo assim, professora, me responde aqui. Não tem problema não, tá? Porque às vezes vai recebendo muita mensagem e vai ficando para trás mesmo. Tá bom? Então, me cobrem essas respostas corretas. Vejo vocês amanhã, tá bom? Não faltem. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Até, Boa tchau. noite.